Tá, minha apresentação tá aparecendo aí? Tá sim. Estou na aula 1. Beleza, Amanda. Ah, ó, então, vamos lá para a nossa terceira aula de irrigação. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí dessa relação solo, água, planta e atmosfera, que a gente vai ver que é uma coisa única, que eu quero dizer, deixa eu pegar uma. Imagina assim, né? Aqui está o solo, aqui está a planta, você já sabe que com o mouse o desenho fica feio. E aqui está. Vocês estão vendo meus riscos aqui, né? Que eu estou desenhando. Sim. Sim, legal, beleza. Então, ó, por que a gente diz que a relação solo, água, planta, atmosfera é uma coisa única quando a gente estuda as relações hídricas do solo e planta e atmosfera? Pelo seguinte, ó, aqui no solo tem a água entra pela planta, entra na planta pelas raízes. Quanto menor os pelos de raízes, aquelas raízes grossas servem de sustentação. Aí, se vocês repararem das raízes grossas, sai uma raiz mais fininha, e dessa mais fininha sai uma mais fininha ainda, que parece um pelo. Essas pequenas são aquelas que absorvem água, que absorvem nutriente através de ou difusão, osmose, ou fluxo de massa, isso aí é fisiologia, mas é um jeito que a água entra pelas raízes, atravessa as células e entra na raiz. Da raiz, ela sobe, vai para o caule e chega até as folhas. Nas folhas, a planta transpira para a atmosfera. Então, veja que quando a gente diz que a relação é uma coisa só, porque veja, a água do solo, onde ela foi? Foi para a atmosfera. Quando a gente. Então, quando a planta transpira mais, ela absorve mais água. Quando o solo está seco, a planta transpira menos e murcha. Por que a planta murcha? Porque ela está perdendo muita água. A fase antes de secar é murchar, porque ela vê que está perdendo a densidade das células. O que deixa a célula cheia? O que deixa a folha aberta, a planta erguida? É quando a célula está cheia, a célula está túrgida, a célula está cheia de água. Então, quando ela está cheia de água, ela se estica, expande, a parede dela fica firme, a planta fica ereta. Quando a célula começa a murchar, que não tem água disponível, a ponto dela ficar bem cheia, em pressão máxima, né, chama pressão de turgor, é uma pressão que a água faz na célula, né, em todas as células, a planta fica ereta. Quando ela perde essa pressão de água dentro da célula, aquela célula murcha, aí vai murchando, a planta inteira murcha. Se não tiver uma água logo em seguida, ela não volta mais, ela murcha definitivamente e seca. Porque seca, a planta seca quando ela consumiu o restinho de água que existia na planta, que é dentro da célula, aí a planta seca de uma vez, tá? Mas tem um ponto de murchamento que ela não volta mais, que nós vamos ver na próxima aula, chama ponto de murcha permanente. Então, ela atinge um ponto de murcha que ela não volta mais. Então, quando eu falo aqui que é uma coisa única, solo, planta e atmosfera, é por isso. Imagina assim, se eu, sabe, aquelas, quando a gente vai tirar gasolina do tanque ou tirar água de uma caixa e a gente puxa com a mangueira, né, a gente puxa com a boca assim com a mangueira, e a gente tira a boca, o líquido começa a sair, né? O líquido de cima, ele começa a sair pela mangueira depois que a gente faz uma pressão. Se a gente interrompe essa mangueira
que está saindo água por gravidade. Se a gente interrompe ela e solta de novo, ela para, ela cessa. Esse processo chama capilaridade. E na planta está tendo esse processo de capilaridade, ou seja, a água subindo da raiz até as folhas. Se você interrompe, de que jeito interrompe? Por exemplo, tirando uma planta, uma muda, sem levar junto aquele solo que está grudado na raiz, você corta essa tensão, porque aqui na folha, sabe esse exemplo que eu dei de puxar a mangueira para a boca, indo para a planta, quem está puxando a mangueira para a boca? A folha. E qual que é a mangueira? O caule e a raiz. Quando você interrompe, ou seja, para de puxar, e quem está puxando? A folha, através da transpiração. Se para de puxar, você corta essa sequência, essa capilaridade, e a planta não volta mais. E que jeito que você corta essa subida de água? Através de uma seca, onde a planta não consegue tirar mais nada de água do solo, ou quando você tira uma planta e desgruda, vamos falar assim a palavra, e solta a raiz do solo, o solo da raiz, aí ela também para de absorver, tá? Então, a gente percebe assim, a gente sabe que se a umidade relativa do ar é baixa, ou seja, se o ar está seco, a planta transpira mais ainda, a planta perde água. Por quê? Porque a planta está úmida e o ar está seco. Então, o ar rouba umidade da planta. Perde mais água. Se a temperatura está alta, o que acontece? A água na planta, ela controla a temperatura. Além de absorver os nutrientes, além de deixar a célula cheia, a água controla a temperatura da planta. De que maneira? Perdendo água. É a mesma coisa que a transpiração nossa. A gente transpira por quê? Para controlar a nossa temperatura. Se a gente não transpirasse, esse líquido dentro de nós ia romper a célula, mas então a gente transpira e mantém a temperatura. A planta, veja a capacidade que ela tem de manter a temperatura. A gente não conseguiria ficar no sol ao meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, ficar no sol sem sair, sem procurar uma sombra. A planta fica. Pode estar o sol que for, a planta fica. De que jeito? Perdendo água. Para manter a sua temperatura. É lógico que tem um custo perder água. Quando ela perde água, ela vai ficando mais seca, menos túrgida a célula, se não tiver água acompanhando a entrada do quanto sai e o quanto e o quanto ela transpira. Ou seja, é um balanço, né? O que sai tem que ser igual ao que entra. Se sair mais do que entra, ela fecha os estômagos, para de transpirar. Aí ela corre o risco de queimar. Aí ela abre e continua a transpiração. Ela baixa a transpiração quando ela sente que começa a faltar água e começa a murchar até o ponto de morrer. Chegar num ponto de murcha permanente e não voltar mais. Então, por isso que a gente fala que essa relação solo, água, planta, atmosfera é totalmente ligado. Que nem eu falei, ó, a umidade relativa do ar está baixa, a planta vai puxar mais água do solo. A temperatura está alta, a planta vai puxar mais água do solo. O vento está forte, o que o vento tem a ver? O vento, imagina que é uma folha, imagina que é uma poça d'água. Quando o calor está atingindo a água, ou a planta está evaporando, ou está transpirando, aqui ao redor da folha, ou ao redor de uma poça de água no chão, a umidade fica elevada. Por quê? Porque é onde está o vapor. Aquela camadinha invisível em cima da água está dando 100 graus e está evaporando. E a umidade aqui está alta, a tendência é ela evaporar menos. Aí dá um vento, que faz? Tira esse vapor aqui e permite evaporar mais. Então, quanto maior o vento, menor a umidade relativa, maior a temperatura, mais água a planta precisa. Então, se torna uma coisa só: atmosfera, planta e solo. Água da planta vai para a atmosfera e vem do solo.
tá? Então, vamos lá. Evapotranspiração. Se vocês verem essa palavra, elas são duas juntas. Evapotranspiração. Isso aqui é importantíssimo, vocês vão ver até no final da disciplina, vocês vão me ouvir falar muito nessa palavra aqui, evapotranspiração. O que é evapo? Vem de evaporação. E o que evapora? O solo. Então, vocês lembrem-se disso. Evapotranspiração é a junção da palavra evaporação com transpiração. Quem evapora? O solo. Quem transpira? A planta. Isso aqui para nós é fundamental na irrigação, você saber o qual é a evapotranspiração da sua cultura, da sua região, do seu solo, do local da sua lavoura. Por quê? Varia, a evapotranspiração varia de solo para solo, de região para região, de lavoura para lavoura, tá? Isso aqui, a evapotranspiração, é fundamental na irrigação. Por quê? Para eu saber o quanto que eu tenho que repor de água na planta, quanto que eu tenho que dar de irrigação, veja que eu disse que dar de água na irrigação não é só para a planta. Eu tenho que pôr água no solo. Por quê? Porque o solo está seco. Eu não vou pôr água só na planta. Eu vou pôr água no solo e na planta. Por que que, por exemplo, tem chovido bastante? E a gente ouve falar ainda que os reservatórios estão baixos. Por que que os reservatórios demoram a encher? Você vê, já está chovendo bastante esses dias, e você vê lá os níveis do reservatório, está 29, 25, 28, subiu um pouquinho de nada. Por quê? Porque toda essa água que está vindo está saturando o solo ainda, o solo não está saturado em todas as lavouras, né? Não estou falando em volta de casa, às vezes em volta de casa falou, lá no quintal de casa está saturado. Tudo bem, mas eu estou falando todas as terras em volta dos reservatórios. Então, primeiramente, a água vai para o solo. A água primeiro enche o solo, que é a caixa d'água. Depois que encher o solo, que a água vai para a planta, que a água vai para os reservatórios. Tá? Então, por isso que os reservatórios eles estão vazios, porque eles estão enchendo a caixa d'água, que é o solo. O solo é uma grande caixa d'água que segura, nós vamos ver aí, vamos fazer esses cálculos de evapotranspiração, é uma caixa d'água, o solo segura muito, muito, muita água. Não é pouca água, a gente vai ver isso aí em quantidade já já, tá? Então, evapotranspiração é isso. E aí nós vamos ver que tem dois tipos de evapotranspiração. Então, aqui, ó, determinação da evapotranspiração. Veja aqui, ó, já tem um nome de uma evapotranspiração. Evapotranspiração de referência, ou ETO. ETO. Veja que está escrito aqui, ó, que na prática é muito difícil, realmente, né, de medir a evapotranspiração real de uma cultura no campo. Então, se utiliza um valor de referência chamado evapotranspiração de referência. É uma variável que depende de vários fatores, temperatura, umidade do ar, então tem que ser medida a cada dia. Já vou explicar melhor tudo isso. A ETO pode ser encontrada por diversos métodos, sendo o principal o tanque classe A. Então, veja que se a gente procurar na literatura, tem, não sei nem dizer quantos, mas vai ter mais de 10, 15, 20 maneiras de se encontrar a evapotranspiração. Sempre estão encontrando maneiras mais precisas, mais automatizadas, ou para estimar, ou para calcular, né? Que nem tem os lisímetros. O que os lisímetros fazem? Eles veem é uma balança, você coloca embaixo de um vaso ou de um quadrado de solo, uma balança, uma célula de carga, você coloca embaixo e irriga e vê quanto que é aquele solo cheio de água. Conforme for perdendo, o solo vai ficando mais leve, essa balança vai marcando. Essa é uma das maneiras. Através do balanço de massa, o que entra de água e o que sai de água. Tem outras fórmulas de Pinamonte, fórmula FAO 56, mas tem uma que nós vamos ver aqui, que é a mais utilizada, que é a mais, vamos falar assim, a principal, que é o tanque classe A.
Então, veja que estava escrito no slide anterior, que medir a evaporação do solo e a transpiração da planta é difícil, né? Imagina, pensa alguma maneira de medir isso. Vou cobrir o solo, mas daí como é que eu vou pegar a água? Né? Vamos falar assim, se a gente coloca um saco plástico em volta de uma planta, a gente vai ver que enche de gotinha de vapor. Tudo bem, mas como é que eu vou medir isso? E o solo, como é que eu vou medir o quanto que está evaporando no solo? Isso aí realmente é difícil. Então, existem diversas maneiras de estimar ou calcular ou referenciar a evapotranspiração. Como eu disse, o tanque classe A talvez seja a principal delas. O que é o tanque classe A? É esse tanque aqui, é um tanque padrão. Todo mundo que trabalha com irrigação conhece esse tanque, é o mesmo no mundo inteiro, por isso que ele tem um padrão. Consiste num tanque circular, veja como que ele é detalhado e existe o padrão. 1,21 metros de diâmetro, 25,4 centímetros de altura, em chapa de aço galvanizada, pintada de prateado ou cromada. O tanque tem que estar em cima de um estrado de madeira, com 15 centímetros de altura, pintado de branco. O tanque tem que ser enchido com água até aproximadamente 5 centímetros da borda, sendo que não pode baixar mais de 7 centímetros e meio da borda. Então, tem que ficar com um nível acima de 7,5 e abaixo e abaixo de 5 centímetros. Se ficar acima de 5 centímetros, se der uma chuva, transborda, né? E se ficar abaixo disso, é o recomendado no máximo a 7,5 centímetros abaixo da borda. Então, veja que é bem detalhado. Por que tem que ser padrão? Ora, porque nós vamos fazer uma estimativa de evapotranspiração que tem que ser padrão no mundo inteiro, porque senão eu vou falar que minha região, a minha cultura transpira tanto, e o outro lado, do outro lado do mundo vai falar que a planta dele transpira mais. Então, pode até transpirar mais, mas pelo fator da cultura ou do clima e não da metodologia de medição, tá? Que é o tanque classe A. Vamos ver aqui ele com mais detalhes, né? Veja que esse é o tanque, está em cima do estrado, ele pode estar em cima de uma grama ou numa área sem grama. O padrão é em cima da grama, por quê? Para ser um padrão, exatamente como eu disse, né? Porque se um planta uma coisa, outro planta outra coisa, aí a gente não tem um padrão. Lembre-se que nós estamos estimando o que vai evaporar, né? Então tem que ter um padrão. Dentro do tanque tem esse poço tranquilizador, que é espécie desse tubo aqui, né? É um poço que ele está elevado, né, com relação ao fundo do tanque. Eu digo assim, ó, ele está suspenso aqui, ó, tem um parafuso aqui que deixa ele suspenso, né, são 3 parafusos, então ele está suspenso aí, de modo que a água entra normalmente por baixo e o nível da água do tanque é o mesmo nível de dentro do poço, né? Se a gente olhar o poço, a água está lá dentro, obviamente, no mesmo nível do tanque. Por que tem esse poço? Para a gente conseguir enxergar essa régua e o poço é para deixar a água parada. Parada, é lógico, né? Acompanhando o nível. Eu digo sem onda, parada que eu digo sem onda. Por quê? Porque nesse parafuso aqui, ele é milimetrado. Veja aqui, esse aqui é aquele poço lá. Esse parafuso micrométrico, ele está solto lá dentro por uma espécie de, uma, de um ganchinho aqui, que esse parafuso, ele sobe e desce. E aqui ele é milimetrado. Ó, milímetro. Vocês já lembram de uma coisa que nós já dissemos na aula passada. O que é milímetro? É litros por metro d'água. Litros por metro quadrado. Né? Milímetros, né? Litro por metro quadrado. Nós vimos isso na aula passada. Então, eu já estou associando com aquilo. Veja aqui, se aqui é uma régua milimetrada e ela está suspensa, boiando, flutuando em cima da água,
com a água sem se movimentar, porque ela está aqui dentro desse poço, e esse poço está no nível do tanque, quando ela sobe e desce, eu sei subir, ela pode subir até 5 centímetros, descer ela pode descer até 7,5 centímetros. Mas eu venho aqui diariamente e vejo o quanto que abaixou. Se abaixou, se teve chuva, aí eu não vou ver. A minha marcação não é da evaporação, né? Porque a régua vai subir. Mas, considerando o dia normal de sol, a gente tem que vir todos os dias no tanque classe A e ver o quanto que evapotranspirou para eu saber o quanto que o solo perdeu e o quanto que a água, quanto que a planta perdeu, quanto que o solo evaporou e o quanto que a planta transpirou. Então, por esse parafuso milimetrado, eu sei diminuir 1 milímetro, eu sei que a água baixou 1 milímetro dentro do tanque, eu sei que eu perdi 1 litro por metro quadrado. 2 milímetros, 2 litros por metro quadrado, e assim sucessivamente. Então, esse é o modo que a gente enxerga o tanque classe A. Isso aqui é o que eu tinha dito lá atrás, o que interfere na evapotranspiração? O vento, como eu tinha explicado, né, lá no começo, que quando o vento leva, arrasta a umidade embora, as gotas de vapor embora, sobe mais. Arrasta, sobe mais. Então, quanto mais vento, é igual a roupa no varal, né? Quando está ventando, a roupa no varal não seca mais rápido. Por isso que o vento vem e arrasta aquele vapor que está em volta da roupa, da planta, tudo mais. A umidade, né? Como eu disse, se a umidade do ar está baixa, ela rouba umidade da planta ou do tanque. Temperatura, mesma coisa. Se a temperatura está elevada, chega naquele ponto de saturação da água e a água vira vapor. E a radiação solar, né, que é a própria incidência do Sol, também que agita as moléculas de água e aumenta a evapotranspiração também, tá? Então, agora vocês copiem aí, pegam o lápis e o papel, escrevam essa fórmula aí, ó, ET0, ou ETO, que é evapotranspiração de referência, é igual EV vezes KT. O que é o EV? É a evaporação do tanque classe A. O que é o KT? É o coeficiente do tanque classe A, que eu vou mostrar para vocês na tabela, tá? Então, enquanto isso, vocês copiem essa fórmula aí. É uma fórmula simples. A gente tem que encontrar o KT, que eu vou mostrar em seguida para vocês. Então, a fórmula é essa aí, ó. ET0 é igual EV vezes KT. EV é a evaporação do tanque, KT é o coeficiente, que é uma tabela que vem a seguir. Na hora que puder virar aí, pode virar já? Peraí, professor. Não pode. Amanda disse que pode, mas eu não vi quem aí disse para esperar, acho que é isso, né? Só, na semana que pode ir? Tá. Semana que vem não tem aula, né? Porque dia 2, terça é feriado e na quinta é feriado de São Carlos. Ó, agora todo mundo presta atenção aqui. Porque se travar aqui, bom, hoje é bom que vocês tenham a opção. Bom, eu vou dizer, né, a opção de reassistir a aula quantas vezes for necessária, né? Pega nesse ponto aqui lá no YouTube e rever, mas também presencial é melhor, porque enquanto todo mundo não sabia fazer, eu também não ia para frente. Não sabia fazer, não. Encontrar
o KT. Então, vocês lembram que a fórmula anterior é ET0 igual EV, que é a evaporação do tanque, vezes KT. O EV, que é a evaporação, é importante vocês entenderem o que é. É a evaporação do tanque, é aquela reguinha se movimentando. Então, você vai lá medir todo dia, hoje o EV é 2, ou seja, evaporou 2 milímetros. Ah, hoje o EV é 4, evaporou 4 milímetros. Né? Então, esse número, para a nossa aula, para os nossos exercícios, eu vou dar para vocês, porque nós não temos como ir lá, né? Nós não vamos no tanque medir o quanto que evaporou na reguinha, lá tal. Então, esse EV eu sempre vou fornecer para vocês. O KT por isso que eu digo, eu sempre vou fornecer, mas acreditando que vocês sabem, acreditando não, sabendo que vocês conhecem o que é ECV, que é evaporação do tanque. O KT eu não dou, mas eu tenho que dar as informações, e quem vai encontrar esse coeficiente é vocês. É assim, o tanque, ele, para ser padronizado, não só as medidas, ele tem que ter as outras padronizações para local aonde ele está, porque senão não haveria, se fosse sempre usar o mesmo KT, eu não estaria estimando a evaporação na minha região, né? Então, eu tenho que fazer o KT, achar esse coeficiente na minha região, no meu local, ou melhor, no meu tanque classe A. E quais as informações? Lembra que eu falei que o vento é importante, a umidade relativa. Então vamos lá. Ó, o vento, eu tenho que encontrar, todo mundo presta atenção, eu tenho que encontrar, eu vou falar para vocês, qual que é a velocidade do vento. Aonde você encontra essa informação? Lá no campo, no dia a dia, numa estação meteorológica, né? Eu esqueci de dizer, mas onde tem um tanque classe A, tem que ter uma estação meteorológica para ter essas informações. Então, lá na estação minha, do lado do tanque, vai me dar o vento, quilômetros por dia, não é quilômetros por hora, hein? Não é um tornado, é quilômetros por dia. Pode ser menor que 175 quilômetros por dia, entre 175 e 425 quilômetros por dia, 425 a 700, ou muito forte, ventos acima de 700 quilômetros por dia. Tá? Isso aqui a estação vai me dar, isso aqui eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, eu falo que vamos coluna por coluna. Então, aqui é o vento, aqui é a bordadura. O que é a bordadura? A bordadura, o tanque, o ideal é que ele fique longe de tudo. Por quê? Para não interferir no vento, para não interferir na temperatura, na umidade do ar, nem nada. O ideal é que ele fique mais afastado de tudo. Mas nem sempre é possível. Então, o tanque ele pode ter uma bordadura. O que é a bordadura? É aquele espaço livre ao redor do tanque. Pode ter uma bordadura de 1 metro, de 10 metros, 100 metros, 1.000 metros, ou seja, 1.000 metros de raio ao redor do tanque está vazio. Então, isso é uma bordadura. Veja aqui agora, ó, aqui, reparem que aqui é uma coluna e aqui é outra coluna. Essa coluna aqui são 3 coluninhas menores aqui. Olha o que está escrito, o tanque numa área com grama verde, pouca altura. E veja essa coluna maior aqui do lado, o tanque em área sem vegetação, ou seja, sem grama. Então, ó, desse lado aqui, tanque com grama, desse lado aqui, tanque sem grama. Veja que, para a coluna maior de com grama, eu tenho umidade relativa, que é do ar, baixa, média e alta. A baixa, menor de 40%, a média entre 40% e 70%, a alta acima de 70%. Então, veja agora vamos lá, como que vocês vão achar o KT? O KT, o coeficiente, é um desses números aqui, ó, esse 0, alguma coisa. É um fator de correção da evaporação, tá? Lá do tanque. Então, eu tenho a evaporação, eu tenho que corrigir esse valor da evaporação, porque assim, senão, a ET0, se fosse só o tanque, ia ser igual os milímetros que abaixou. Só como eu disse, tem as outras interferências locais. Então, eu tenho que corrigir
aquele valor de evaporação através desse coeficiente KT. Então, esse coeficiente é algum desses números aqui, 0, alguma coisa que está por aqui. Então, vamos lá. Como que encontro? Deixa eu pôr o meu ponteiro aqui. Então, eu falo para vocês que o vento... Deixa eu pegar uma outra cor. Eu falo para vocês que o vento é fraco. Então, vocês estão aqui, ó. O vento moderado, eu tenho que usar uma dessas bordaduras. O vento forte, eu tenho que usar uma dessas bordaduras. O vento muito forte, eu tenho que usar uma dessas bordaduras. Quando eu usar o vento fraco, eu tenho que achar aqui, é um desses KTs aqui, ó. Quando eu falar que o vento é moderado, é um desses KTs aqui, ó. Quando eu falar que o vento é forte, é um desses KTs aqui. E muito forte é um desses aqui embaixo. Então, qual desses que é? Segundo passo, depois que eu falei qual que é o vento, por exemplo, nosso aqui, eu estou falando que é um vento fraco. Aí eu venho... Vou mudar a tinta aqui. Aí eu falo para vocês que a bordadura é 1 metro. Um vento fraco, bordadura de 1 metro. Aí eu falo que é numa área com grama. Então, ó, se eu falo que é com grama, então é alguma dessa aqui, ó. Por quê? Porque para lá já é 100 gramas. E aí, qual desses KTs vai ser, então? Qual desses aqui? Eu tenho que falar a umidade. Se eu falar que a umidade é 30%, eu estou aqui, ó, no 0,55. Então, ó, eu falei que o vento é fraco. Está aqui. A bordadura é 1. Aqui. A área com grama. Aqui. Umidade abaixo de 30. Uma umidade 30%. Essa baixa aqui. Então, meu KT é esse 0,55. Vamos outro exemplo. Se eu falar que o meu vento é de 200 quilômetros por dia. Então, está aqui. Está moderado. Aí eu falo que a bordadura é 10 metros. Então, está aqui. Então, é nessa linha aqui que eu tenho que olhar. Aí eu falo que é numa área sem grama, sem vegetação. Então, tá aqui. Uma dessas aqui. Aí eu falo que a umidade é de 80%. Então, essa alta aqui, ó, acima de 70%. Então, eu estou aqui no 0,7. Ó, vento moderado. Ó, vento moderado, bordadura de 10, uma área sem vegetação, com uma umidade de 80%. Então, o meu KT é esse 0,70. Então, eu faço EV vezes 0,70. E aí, deu para captar a mensagem aí? O que vocês me dizem? Sim ou não? Quer mais uma vez? Faz mais um aí, professor. Ô, professor, explica para mim. Esse negócio da bordadura aí é tipo uma borda, né? Você É, vai fazer isso. em volta da caixa. Mas, tipo, se você já fez a borda, não tem como você mudar mais a medida dela. Então, mas eu preciso saber se a sua bordadura tem 1, 10, 100 ou 1000 metros. Ah, tá. Eu preciso saber. Depois que o tanque estiver lá, eu vou usar sempre a mesma bordadura, né? Mas eu preciso saber qual que é para achar o KT. Ah, Vamos não, fazer beleza. mais um exemplo, ó. Então, deixa eu apagar aqui. Agora é facinho de apagar, né? Ai, que beleza. Então, ó, vou pegar uma. Ó, então vamos falar. Eu falo que o vento é de... Agora eu vou perguntando para vocês. O vento de 200 quilômetros por hora. Não, deixa eu ir fazendo, depois eu pergunto.
ao vento de 200 km por hora. Então, está aqui, moderado. Eu falo que a bordadura é 1.000. Está aqui. Eu falo que é uma área com grama. Ó, com grama, essa área aqui. Então, ó, veja que é um desses aqui, ó. Porque, ó, vento moderado, bordadura de 1.000 com grama. Então, é um desses aqui. Aí eu falo que a umidade é de 50%. Então, ó, tá aqui de 40 a 70. Então, o meu KT é 0,80. Tá? Então é assim, eu falo primeiro o vento, depois eu falo qual que é a bordadura. Aí eu falo se é com grama ou sem grama. Se é com grama, aí eu falo se é com grama ou sem grama. Se é com grama, é um desses aqui. Se é sem grama, é um desses aqui. Essa tabela ficou aí na área na área do aluno aí, vocês já devem ter baixado essa tabela. Se não baixou, vocês baixam. Se eu fizer uma pergunta aqui, vamos ver. Se eu ir falando, vamos ver se vocês acham. Abre o microfone aí para falar. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar para não. Eu vou falando, vocês vão acompanhando. E aí vocês me falam qual que é o KT, só para eu saber que pé que está aí. Bom, vento de 500 quilômetros por dia. Acharam? Forte. Vento forte. Forte. Bordadura de 1 metro. Acharam? Certo. Sim. O meu tanque está numa área com grama. Acharam? Certo. E a umidade de 80%. Qual que é o KT? 0,60. 0,60. Positivo. Perfeito. Legal. É isso que eu queria. Deixa eu ir marcando aqui, se alguém ficou com dúvida. Muito bem. Vocês já acertaram. Então, falei, ó, vento de 500. Falei, bordadura de 1. Falei, área com grama. E falei, umidade de 80, que é esse cara aqui. Então, eu venho, KC é 0,60. Todo mundo, então, chegou junto? Vamos mais uma? Vento de 300 km por dia, acharam? Certo. Moderado. Bordadura de 100, acharam? Sim. Certo. Tanque, uma área sem vegetação. Certo. Umidade de 50. 0,60. 0,65. 60 ou 65? Quem desempata? 65. 100. 70. Você falou 100, não é? Vou lá de Zero- novo, ó. 0,60. Vento moderado 0,60. Vamos lá de novo, ó. Vento moderado. 0,60. Falei, vento de 300, é moderado. Bordadura de 100, tá aqui. Uma área sem vegetação, tá aqui. Umidade de 50%, tá aqui. Então é 0,60, KT, tá? Então, legal. Então, vocês já captaram a mensagem do KT. É assim que acha o KT. Então, vamos lá. Reparem que nós estamos falando aqui agora da evaporação do tanque. Evaporação do tanque. Aí vocês vão perguntar, professor, mas e a cultura? A cultura não importa? Sempre vai ser aquela evaporação? Lógico que importa. A gente tem que achar a evaporação de referência do tanque para agora entrar com a evaporação, evapotranspiração da cultura. Então, agora eu estou entrando com a cultura na história. Até agora eu só tinha entrado com o tanque, que é o ET0. Depois que eu achei o ET0, eu preciso entrar com a cultura. Que aí é essa fórmula aqui, ó. Evapotranspiração da cultura é igual ET0, que vocês já estão craque em achar, vezes KC. O que é o KC? Eu vou mostrar agora para vocês onde é que vem esse KC. Vocês copiem a fórmula. Então, ó, ET0, aliás, ETC é igual ET0, vocês já sabem calcular, vezes o KC,
que eu vou mostrar agora para vocês, que é um coeficiente da cultura. Assim como tinha o KT, que era o coeficiente do tanque, tem o KC, que é o coeficiente da cultura. Que eu já vou mostrar assim que vocês copiarem. Vamos lá? Vamos achar o KC? Ó o KC. Esse aqui, essa tabela, vocês têm também na área de vocês. Vamos... Por que o KC, ele é um coeficiente que tem que ser ajustado de acordo com a cultura? Por quê? Obviamente, cada cultura transpira de um jeito, né? Então, ó, nós estamos falando agora de transpiração. A ETC entra a transpiração da planta. O ET0 é a evaporação do solo. A evaporação do solo a gente determina com o tanque classe A. A transpiração da planta já existem na literatura, a vida toda. Isso aqui é um assunto na irrigação que a gente, nossa, encontra aos montes. Você colocar lá o KC, sempre tem ajuste desses números, sempre tem correção desses números. Hoje mesmo, ontem eu estava lendo um artigo que eles estão corrigindo esse KC para cana-de-açúcar no Havaí, porque eles estão vendo que esse KC para cana no Havaí não é esses valores aqui. Então, sempre está tendo ajuste, sempre, né? Mas, enfim, mas é um valor tabelado e eu estou dando essa tabela aqui. Veja aqui, então, aqui eu pus algumas culturas, né? Essa tabela desce embora, toda cultura tem o seu KC. Então, veja aqui, ó, banana, feijão, repolho, algodão. Veja que a banana tem 2 tipos, banana, feijão, 2 tipos de banana, milho, 2 tipos, cebola, 2 tipos, ervilha, pimenta, enfim. Todas as culturas. Aqui é o estágio de desenvolvimento da planta. Por quê? Cada fase demanda uma quantidade de água. A fase inicial, ela precisa de menos água. Não que não seja importante, é bom deixar isso bem claro. Estou dizendo que na fase inicial, assim que germinou, não estou dizendo que a água não é importante, mas, obviamente, ela precisa de menos água com relação a quando ela tiver adulta. A planta nos estágios intermediários, porque quando ela estiver no estágio intermediário, ela tem mais folha, quanto mais folha, mais transpira. Se tem pouca folha no estágio inicial, ela vai transpirar menos. Ela precisa de menos água. Não estou dizendo que a água não seja importante. Então, aqui está o estágio da planta, ó, inicial, desenvolvimento, intermediário, final do ciclo, colheita e o período total de crescimento. Tá? Então, vamos lá achar um KC. Por exemplo, se eu falar para vocês qual que é o KC da banana na fase intermediária. Banana tropical. Então, banana tropical, a fase intermediária, o KC é 1. Se eu falar qual que é o KC do repolho na fase inicial, 0,40. Ah, por que eu estou falando só o 1 e não estou falando os dois? Aqui é um intervalo, tá? Entre 1 e 1,10, entre 0,3 e 0,4. Você vê que sempre é um intervalo de um número menor para um número maior. Os dois estão certos. Mas, para efeito das nossas contas, do nosso teste, porque tem que bater o número, quando é prova de eu corrigir na mão, aí você pode usar qualquer um dos dois, que eu vou saber que o valor deu porque você usou um KC e tal, ou menor ou maior. Preste atenção nisso aqui, para bater os testes lá, senão vocês não vão achar a resposta. Vamos sempre usar o KC da esquerda, vamos sempre usar o menor, tá? Para bater as contas lá. Então, vamos sempre usar o KC menor, combinado? E só lembrando também que lá que eu disse, às vezes se der uma variaçãozinha depois da vírgula, variaçãozinha de um número pequeno, não fique com medo não, responda que é aquele, porque eu pus as respostas uma bem longe da outra, sabe? Eu pus lá, se a resposta é 6 e 10, eu pus 20,5, 40,5 e
e 0,2. Então, você vê que dos 6,10 para 40, para 50, você vê que, opa, está errado. E para zero, também está errado. Então, porque lá às vezes está 6,50, o seu deu 6,30, ou o seu deu 6,60, ou deu 6,40, porque é arredondamento, tá? Não pode dar um número muito fora, mas vocês vão ver que vai dar um número bem pertinho, se não bater na mosca, né? Às vezes, se você fizer na mesma calculadora, com a mesma arredondamento que eu fiz, o número seu vai bater até 3 casas depois da vírgula do meu. Mas às vezes, se não bater as 3 casas depois da vírgula, você sabe que é o número que está ali bem próximo. Então vamos lá. Agora eu vou perguntar para vocês. Qual que é o kc do repolho na fase intermediária? 0,95. Positivo. Muito bem. Qual que é o kc da cana no estágio de desenvolvimento? 0,70. Aí. Ó, cana, estágio de desenvolvimento, 0,70. O kc da ervilha no final do ciclo. Um. 1,0. 1,0. Exatamente. Ó, ervilha, final do ciclo. Todo mundo está acompanhando aí? Se eu falar o kc do algodão na colheita. 0,65. 0,65. Isso, 0,65. O algodão está aqui. Kc do algodão na colheita, 0,65. Tá? Então, esse número é aquele que vocês vão multiplicar pelo ET0. Só explicando o que quer dizer, é que quer dizer esse número, quer dizer, a gente pensar assim, ó, se tem a evaporação e eu tenho 1,10, é sinal que a minha cultura, nessa fase aqui, por exemplo, a cana, na fase intermediária, o Kc é 1,30, ou seja, é maior do que a evaporação, né? Você não vai diminuir, você vai aumentar do ET0. Mas depois vocês vão entender, não vou complicar isso não. Então agora, vamos fazer um exemplo, ó. Copiem aí, umidade relativa de 85%. Para quê? Lá para achar o KT. O EV eu estou fornecendo 5,5. O vento menor que 175 quilômetros por dia. Bordadura do tanque, 10. Numa área sem vegetação. Então, eu estou pedindo o ETC. Esse aqui eu vou fazer aqui do ladinho, para vocês irem entendendo. E veja aqui que eu estou dizendo, ó, os diferentes estágios de desenvolvimento. Quando eu estou falando de estágio de desenvolvimento, falando em todos os estágios, tá? Então, aqui eu quero o ETC de todos os estágios da cana-de-açúcar. Vocês vão ver que vai mudar um número só. Como que eu resolvo isso? Vamos lá para a nossa formulinha. E de 0 igual E vezes a T. De novo aqui. E de 0 é igual. O EV eu dei. Qual que é o EV? 5,5. 5 vezes KT. O KT nós vamos achar lá na tabela. A hora que vocês copiarem aqui, nós vamos lá achar esse KT.
Podemos ir lá achar o KT? Pera aí, professor, pera aí. Professor, Beleza, sem pressa. O professor, o ETC, nesse exercício, você quer ele desde a inicial, desenvolvimento, todas as fases, né? Exatamente. Tá. Da inicial até o ciclo total lá no fim. São 6, né? 6 estágios. Ou seja, cada estágio tem uma quantidade de evapotranspiração. Cada cultura e cada estágio, veja que eu falo estágio, não estou falando errado, não. Não é estágio. Na planta a gente fala estádio. professor, é ETC ou é ET0? Ó, qual que é o KT aí? Mostra, falem para mim aí. Vamos lá. Ó. Vento. Quanto que está no exercício? Vento fraco. 175. 175. Aqui, ó, fraco. Qual que é a bordadura? 10. 10. Uma área com grama ou sem grama? 100. 100. Sem grama. Qual que é a umidade relativa? 0,8, professor. 0,8. 0,85. Então, peraí. 85%. Então, é alto. Maior que 70, então o KT é o 0,8. Exatamente. 0,8. Como vocês disseram aí. Então, KT é esse aqui, 0,80. Aí a gente vai lá na fórmula aqui, coloca 0,80. Então, Mas a bordadura é de 10. Você tá vendo de 100, não é? Como 0,8. eu vi errado? Não, 0,8 é 100. não. Aqui, ó. É 0,8. Ah, 10. A de 100 é de baixo, 0,75. na verdade, eu tô vendo errado. Desculpa. Não, tranquilo. Então, ó. Então, 0,8. Então, quanto dá? 5,5 vezes 0,8? Quem faz aí para nós? 4,4. 4,4. O quê? Milímetros por dia. O que isso quer dizer? 4,4 litros por metro quadrado por dia que evaporou do solo. Ah, mas espera lá, mas e a cultura? Onde entra a cultura agora? A gente entra com a cultura, que é o ETC, que é igual ET0 vezes KC. Então, ETC é igual, o ET0 nós já calculamos, 4,4. Eu vou passar para outra luzinha aqui. Então, nós já achamos que o ET0 é igual
4,4 milímetros por dia. Isso é o quanto que evaporou. Agora nós temos que achar ITC. ITC é igual o ET0 vezes o KC. Vamos lá, ITC é igual a 4,4 vezes o KC. Qual que é o KC? Professor, depois você volta no outro slide aí para mim copiar a conta aí, ó. Tá. Então vamos lá, vamos achar o KC da cana, como eu falei, em todos os estágios de desenvolvimento. Peraí, aqui, ó. A cana está aqui embaixo. Então, ó, é 0,4. Vou marcar aqui. Ó, o KC da cana é 0,4 na fase inicial. Vou marcar aqui. Porque como eu pedi em todos, depois, ó, o KC é 0,7 na fase de desenvolvimento. Depois é 1 na fase intermediária. Depois o KC é 0,75 no final do ciclo. Depois é 0,50 na colheita. Depois é 0,85 no período total de crescimento. Eu vou multiplicar todos, ô, professor. Exatamente. Você vai mudar um número só, mas vai multiplicar um por um. Então, vamos lá. 4,4 vezes 0,4 igual. Quem faz aí para nós? 1,76. 1,76 milímetros por dia na fase. Olha, é difícil de entender o que eu escrevo aqui. O mouse vai andando para lá, que eu vejo está lá na beirada da mesa o mouse. Inicial. E agora o OTTC, a gente só muda o KC. TTC igual 4,4 vezes, agora 0,7. Está lá o KC da cana na fase de desenvolvimento. Quanto dá? 3,08. 3. Eu não estou fazendo. Se não bateu de alguém aí, fala. 4,4 vezes 0,7 milímetros por dia na fase de desenvolvimento. A outra fase. TTC igual 4,4 vezes 1 igual a 4,4 milímetros por dia na fase intermediária. A outra, ETC é igual a 4,4 vezes 0,75. Quanto dá? 4,4 vezes 0,75. 3,3. 3,3 milímetros por dia na fase final. Vou aqui, ó. TTC é igual a 4,4 vezes 0,5 igual a 2,2 milímetros por dia fase de colheita. E
E a última, ETC é igual a 4,4 vezes 0,85. Quanto dá? 4,4 vezes 0,85? 3,7. 3,7 milímetros por dia na fase total. Então, ó, então é isso aqui a resposta. Cada um desses números aqui é a resposta. Então, aqui a gente consegue... Depois você volta o outro slide, professor, fazendo um favor. Eu volto. Professor, depois da fase intermediária, qual que vem? Tá? Depois da fase intermediária, qual que é? É a final. Não, intermediária, final. Final é depois da colheita, não é? É a total depois da colheita. Final do ciclo, aí a colheita. Final do ciclo de crescimento, aí vem a colheita. Deixa eu mudar que enroscou meu... Eu tendo todos esses valores, professor, aí que eu entro com a irrigação, Isso aí, nós vamos falar. Pô, cliquei em alguma coisa aqui e sumiu. você volta lá no slide, lá, fazendo um favor, para me copiar a forma. Eu volto, meu PowerPoint aqui deu uma endoidada agora e tá rodando a rodinha aqui, pera lá. Pessoal, mas e aí, como é que estamos? Deu para compreender o negócio aí? Viu? Vou Bom, bater a cabeça um pouquinho, mas tá de boa. Ô, professor, oi? no início, na fase Vai, inicial, essa aí, ó. ela tá transpirando um pouco, né? Aí ela vai evoluindo. Na fase intermediária é o ponto que ela mais depende de água. Exatamente. Aí depois ela perde um pouco, depois ela diminui um pouco de novo a exigência aí por água. Por que ela tem ela perde um pouco da vegetação, é isso? Ela começa a perder, deixa eu voltar o slide aqui. Ela começa aqui a perder na época de colheita, né? Na verdade, ela não perde, por isso que é importante, por isso que é legal a sua pergunta. Quem que perguntou, que eu não estou vendo, que eu estou com a tela O cheia? Márcio. Márcio, legal a sua pergunta, Márcio. Porque, na verdade, a cana, ela não precisa de muita água quando está chegando perto da colheita. Pelo contrário, ela tem que ter uma seca para Maturação. amadurecer, para acumular açúcar. Isso aí nós vamos ver lá na disciplina de cana, mas você vê como que o estudo do KC realmente é um estudo, né, que faz vários tipos de irrigação e vê qual que é o mais ideal para aquela cultura em cada fase. Mas o que você disse é exatamente isso. Pega aqui então, já que falou, qual que é a fase que a planta mais precisa de água, então, da cana? A intermediária, né? Intermediária, exatamente. Ó, por quê? Ela perde 4,4 litros de água por metro quadrado por dia. Nessas condições, né, do nosso tanque, de estar perdendo 4,4 no tanque. E a planta perde 4,4 no total. Então, a gente vai ver que a irrigação não é só devolver isso aqui, tá? Então, parece que você, pronto, eu já sei quanto que eu tenho que irrigar só fazendo a conta DT0 e do ETC. Não é ainda, calma lá que nós vamos ver a outra aula, que aí o que que eu tenho que saber? O quanto que eu já tenho de água no solo, tá? Para não repor. Oi, pode falar. Ô, professor, mas e os lugares que não tem esse tanque aí, classe A?
O tanque a gente pode utilizar da região mais perto. Geralmente, Casa da Agricultura tem, a Secretaria tem, a Mater, Mas, sempre tem por perto. Mas eu lhe digo assim, que quem tem um sistema de irrigação grande, que usa água na medida exata, tem um tanque classe A e tem uma estação meteorológica. Quem faz, vamos falar assim, quem faz irrigação de verdade. Por quê? A gente sabe que muitos fazem irrigação a olho, né? Molha lá o quanto que acha que tem que molhar, ou marca lá, não, molha 2 horas por dia, ou molha meia hora por dia, ou molha 2 vezes no dia, sem base alguma, sem saber a real necessidade. E o que acontece quando se irriga a olho? Ou você põe muita água e mata a planta, ou prejudica o crescimento da planta por preencher todo o solo com água e não deixar espaço com ar, ou você irriga menos e deixa a planta com déficit, com falta d'água, e ela cresce menos, mesmo sem murchar, porque a planta crescer menos, eu não estou querendo dizer que ela murchou, mas às vezes está faltando água sem ela murchar, e o potencial dela de crescer está sendo segurado. Então, água demais, além da planta também não ter ar, eu diria que tão ruim igual é gastar com água, porque a água não é mais gratuita, a água paga. Então, a gente está jogando água fora. Então, quem faz irrigação, um pivô, quem tem um sistema de aspersão, utiliza os dados real da estação meteorológica. O dado de KC, ele pode usar o dado fixo de KC, mas agora o valor do ET0, esse aí tem que fazer, tem que ter os dados da estação meteorológica, tá? Para fazer. Antes que alguém pergunte, eu vou falar assim, mas lá na cana eu trabalho com irrigação e nem sabia que isso existia. Vamos lembrar que a cana, acho que alguém tinha perguntado, sei lá, na primeira aula, que a cana não é irrigação. A cana tem irrigação, sim, mas é que a gente vê aqui na nossa região, que é o que a gente chama de fértil irrigação, na verdade é a aplicação de vinhaça. Então, a aplicação de vinhaça, sim, é a água que está indo, sim, é tido, utiliza o sistema de irrigação, tudo mais, mas a vinhaça, a usina tem que aplicar no solo de qualquer maneira. Quem nunca viu, um dia vai ver a usina aplicando vinhaça embaixo de chuva. Por quê? Porque o tanque de vinhaça na usina está enchendo, o canal de vinhaça da usina está enchendo, porque a usina está produzindo álcool mesmo no dia de chuva. A usina está produzindo álcool, quando produz álcool, produz vinhaça. Nós vamos ver lá na disciplina de cana direitinho o que é a vinhaça. Mas a vinhaça, para cada litro de álcool que a usina produz 10 litros de vinhaça, em média. Então, a usina precisa aplicar essa vinhaça, a usina precisa liberar isso no campo. Então, a usina não vai saber qual que é a necessidade de água no solo, qual que é a irrigação, quanto que evaporou, quanto transpirou, porque ela tem que aplicar vinhaça de qualquer jeito. Então, por isso que eu digo, a regra de irrigação não vale para vinhaça. Como eu disse, a usina aplica vinhaça embaixo de chuva, ou seja, ela não está fazendo irrigação, ela está aplicando o resíduo dela. Mas é claro que esse resíduo é precioso, porque a maior parte dele é água, tem nutriente junto, tem usina que põe mais nutriente junto para aproveitar. Tá? Então, respondendo a pergunta é essa, os pequenos talvez não tenham, né, uma estação meteorológica, mas se ele utilizar dados de alguém perto, que nem aqui, por exemplo, em São Carlos, a Embrapa tem. Em Araraquara, se eu não me engano, o pessoal lá da CETESB tem, estação meteorológica. Então, eu não tenho na minha propriedade, mas eu posso usar os dados da Embrapa aqui de São Carlos, eu posso usar os dados, se eu estou em Araraquara, da CETESB de Araraquara, enfim. Mas, repetindo, quem tem um sistema
de irrigação, um pivô central grande, com certeza o cara compra uma estação meteorológica para ter esses dados de irrigação correta. Mas e o tanque? Quando você tem uma estação meteorológica, você tem outra maneira de calcular o ET0, que eu não vou falar aqui, senão a gente fica... Tem um monte de jeito de calcular ET0, como eu disse. Então, se você não tem um tanque classe A, mas tem uma estação meteorológica, você consegue calcular ET0 de outra maneira, que é a fórmula de Pina-Montet, Allen da FAO, 1956. É uma maneira, é uma fórmula, uma equação que você estima a ET0, tá? Mas então é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a questão é essa. Então, a vinhaça da cana é diferente. E aí, eu posso aplicar a vinhaça à vontade? Não, tem um limite. Quanto que eu posso aplicar de vinhaça? Depende do teor de potássio que eu já tenho no solo e do teor de potássio que eu tenho na minha vinhaça e o quanto de potássio que a planta, de quanto que a potássio que a cana absorve. Então, o quanto, eu não posso aplicar a vinhaça à vontade, só ao redor da usina. Era assim, até uns 10 anos atrás, eu podia aplicar a vinhaça ao redor da usina, somente. E todas as usinas faziam isso, para não ficar levando vinhaça longe, para não ficar bombeando vinhaça por canal, para não ficar levando vinhaça com caminhão, a usina aplicava sempre a vinhaça ao redor da usina. O que aconteceu? Que esse solo ao redor da usina ficou saturado em potássio. Por que potássio? É o nutriente que mais tem na vinhaça. É muito? Não, é pouco, mas é o nutriente que mais tem. O que mais tem na vinhaça é água. Aí tem um potássio que eu digo que não é muita coisa, 3 quilos por metro cúbico é pouco, né, de potássio, mas é o que ele mais tem. Mas como estava sempre aplicando vinhaça ao redor da usina, os solos ao redor da usina ficaram saturados, ou seja, cheio até a tampa de potássio. E isso começa a contaminar o lençol freático e contaminar o solo. Então, surgiu uma legislação da CETESB, que é o PAV, Plano de Aplicação de Vinhaça, que determina qual que é o máximo de vinhaça que você pode aplicar naquele solo. E essa fórmula do máximo que você pode aplicar no solo, ela depende do quanto de potássio que já tem no solo, de quanto de potássio que a planta extrai e o quanto de potássio que você tem na vinhaça. Então, se o teor de potássio na vinhaça variar, você tem uma quantidade de vinhaça a mais ou a menos que você pode aplicar, tá? Se o solo tem pouco potássio, você pode aplicar mais vinhaça. Se o solo já está saturado de potássio, você não pode aplicar vinhaça naquela área, tá? Então, só lembrando isso, que no caso da vinhaça, a gente não faz nada dessas contas aqui. Nós vamos ver o sistema, lá na última aula, o sistema de irrigação que a vinhaça usa, que são os hidrorrols, os aspersores, e aí a gente vai ver lá na última aula quais são aqueles equipamentos, como é que eles funcionam, o hidrorral, como é que o hidrorrol, o rolão, né? Aquele carretel enrolador. Off-road. Como? Como é que é? Off-road, eles chamam aqui. Off-road. Então, aí tem os equipamentos, nós vamos ver quais são esses equipamentos aí, tá? Mas então, aqui a resolução do exercício, tá aí para vocês verem. Temos outro exercício aqui, tem a resolução já, vocês vão, né, ver aqui, ó, o EV vezes o KT, veja que eu dei o EV, eu já falei que é 9, o EV eu falo lá atrás, ó, 9,5, aqui, ó, 9,5. Aí o KT, vocês têm que ir lá na tabela e achar 550, a bordadura do tanque de 100, uma área com grama, umidade relativa de 75%. Eu vou demonstrar esse exercício, só para deixar aqui, mas, né, então vamos lá. O ET0 é igual ao EV, que é 9,5 vezes o KT. Eu vou voltar lá na tabela, deixa eu só anotar aqui, ó. Então, o vento é 550, a bordadura é 100, com grama,
com grama e umidade de 75%. Então, se a gente for lá na tabela, a gente vai ter aqui, ó, o vento que está lá é 550, está aqui. A bordadura é 100, está aqui. Uma área com grama, está aqui. A umidade de 75%, que é alta, então, está aqui. Então, lá, eu vou usar esse 0,70. Aqui, então, eu vou pôr o 0,70 aqui. Quanto dá? Faz alguém para mim, 9,5 vezes 0,7. Alguém fez para mim aí? 9,5 vezes 0,7. 6,65. Legal, 6,65. Aqui é o meu ET0. Aí eu vou o meu ETC. Então, 6,5 é milímetros por dia. Então, o ETC é 6,65 vezes cada um do KC. Qual o KC? Do repolho em todas as fases. Aí vocês vão vir aqui no repolho, aqui embaixo, para ter marcado aqui em todas as fases. Aí vocês vão fazer 6,65 vezes 0,4, vezes 0,7, vezes 0,95, vezes 0,90, vezes 0,8, vezes 0,70. E a resposta já está tudo calculada, ó, 6,65. Então, ó, 6,65 vezes 0,4, que é o ETC do início, vezes 0,7, que é o ETC do desenvolvimento, vezes 0,95, que é o ETC intermediário, vezes 0,90, que é o ETC final, vezes 0,80, que é o ETC da colheita, vezes 0,7, que é o ETC do período total do ciclo vegetativo. Tá? Então, mesma coisa, a gente vê aqui, ó, que o ciclo intermediário não é coincidentemente, mas é a fase que a planta mais precisa de água, pensando se for uma soja, é a época da floração dos citros, é a época da floração, do enchimento do fruto, no café, é a época da floração, do enchimento dos frutos, na cana, é a época de desenvolvimento da cana. Então, esse ciclo intermediário, se for cultura anual, que dá fruto, que dá grão, é sempre aquela fase intermediária que é a do florescimento e do enchimento do grão ou enchimento do fruto. E no caso Professor, Oi? você falou que essa fase intermediária aí, você falou que é tipo do intervalo da planta? Ou não? Não é intervalo. É uma fase intermediária entre o desenvolvimento e a fase final do ciclo. Que nem da cana, eu disse assim, a cana precisa interromper o crescimento para amadurecer. Então, ela ali tem uma fase intermediária entre o crescimento e a colheita. No grão, tem a fase de enchimento de grãos e o florescimento, que é uma fase intermediária, que é quando as plantas mais precisam de água, quando ela está naquele crescimento intenso, quando ela está florescendo, quando ela está enchendo grão, quando ela está enchendo fruto, que é a hora que ela mais precisa de água. Então, a gente vê que o ETC intermediário é sempre maior. É regra? Não. Vai estar aqui entre a fase intermediária, a fase final, é a hora que o ETC está maior, que isso, então, 6,31 litros por dia, que essa minha cultura, nessa situação, está perdendo de água, tá? É assim que a gente faz. Só voltando um pouquinho da cana, lembrando que a cana tem irrigação, sim, tá? Eu falei do cada vinhaça, que não faz essas contas, mas tem muitas empresas que irrigam cana com gotejamento subterrâneo, por exemplo, com pivô central lá no Nordeste, no Goiás tem pivô central em cana, aí é irrigação, aí eles fazem todas essas contas aqui, tá? Então, o que eu disse que na vinhaça, essas contas não existem, mas na irrigação da cana com água, aí existe todas essas contas aqui, as empresas fazem essa conta exata para não jogar água fora, mais do que precisa, e não jogar menos, deixar a planta com falta de água. Ô, professor, Pois não. esses dias que eu fui na roça lá, antes da chuva aí, que tava essa seca braba aí,
Aí eu estava jogando água lá na cana com o tanque. É água residuária. Você sabe que água que é? Ou é Gente, água... professor, eu não sei. Eu só passei de lá, assim, sabe, que eu estava acompanhando lá para aprender alguma coisinha, mas assim, não cheguei a entrar nesse detalhe, sabe? Eu olhei, mas era a água que eu estava jogando, o líder falou para mim. Porque é água... pode ser água de recurso hídrico, né? De rio, de represa, e de algum ribeirão, alguma coisa, mas eu acho difícil. A água que eles falam é água residuária da indústria, né? Porque a indústria usa muita água. Para cada 100 quilos, deixa eu lembrar a conta, para cada 100 toneladas, não, 100. Olha, eu vou ficar quieto para não falar bobeira, mas tem uma conta que é para cada 100 quilos de açúcar da cana, entra 100 quilos de água. Eu vou dar esse número exato, está na minha cabeça, mas eu estou com medo de falar errado. Tem uma relação entre o tanto de água que utiliza na indústria, tá? O tanto de produto que esmaga, tem a água que usa lá nas moendas, que usa no processo, que usa na caldeira. Então, essa água, ela sai quente, eles passam lá naquele esfriador, que é aquele chuvisco que tem lá que esfria a água, e aí algumas reusam, né? É, algumas usinas reusam tudo, algumas usinas reusam uma parte, tem usina que não reusa essa água, e aí libera para o campo. Então, é água da indústria. Então, não sei, pode ser que seja água de algum recurso hídrico por ali, mas geralmente a irrigação da usina é vinhaça ou é água residuária da indústria. Ô, Ah, professor, beleza, professor, obrigado. Mas só para eu concluir, e se for água residuária, entra na regra da vinhaça. Não se faz essas contas também não, tá? Porque a água residuária, assim como a vinhaça, a usina tem que eliminar para não interferir, para não travar lá no processo da fábrica. Então, ela entra como vinhaça, água residuária e vinhaça, a gente chama de fertirrigação. E a água a gente chama de irrigação. Mas, na prática, a gente fala irrigação para tudo, né? Fala assim, tá fazendo irrigação, mas vamos saber o termo técnico é assim, que água pura é irrigação e água residuária ou vinhaça, ou as duas juntas, é fertirrigação. E isso faz toda a diferença, né? Na aplicação propriamente dita, né? Porque se for água, aí tem que fazer essas continhas aqui, para não jogar água fora, que a água custa, e para não jogar água de menos. Então, quando vai irrigar com água, faz essas continhas. Agora, quando é água residuária ou água ou vinhaça, aí a regra é outra. Quem ia perguntar aí? aqui ele está fazendo aplicação de vinhaça, e eles põem vinhaça, ureia e mais um outro junto já. Está fazendo a aplicação, 3 num só. Aí já alivia um pouco o cultivo, né? Alivia e não alivia, porque tá gastando com adubo do mesmo jeito. Aí o que você joga na vinhaça do nitrogênio da ureia, você desconta no adubo sólido, né? Eles têm um misturador lá, eles estão fazendo os 3 juntos, mais ou menos. É um negócio assim, joga a ureia, vinhaça e mais um. Vale a pena, porque levar vinhaça, porque o que está acontecendo agora? Que essa legislação de não poder aplicar toda a vinhaça perto da usina precisa levar para longe. E a vinhaça é pobre em potássio, pobre em nutriente. Então, o que as usinas fazem? Ou concentra em 3 vezes mais, vai de 3 quilos por metro cúbico para 10 quilos de potássio por metro cúbico, ou, já que vai ter que levar, acrescenta ureia, né, que é fonte de nitrogênio, para levar um adubo junto com a irrigação, para fazer uma fertirrigação. Porque a gente fizer conta, para a usina, não compensa, né, levar, você pega lá 1 metro cúbico, eu já fiz essa continha aqui com vocês. Não vi, não. Então, 1 metro cúbico de vinhaça
Ou seja, 1.000 litros de vinhaça tem, em média, 3 quilos de potássio. O potássio é o K. Então, quanto que um caminhão, quem me dá essa informação aí? Quantos metros cúbicos o rodotrem, o caminhão de vinhaça leva? O conjunto, 60 mil litros. 30 por tanque. 30 por tanque. Então, vamos pôr, o rodotrem leva 60 metros cúbicos. 60 vezes 3, se um metro cúbico tem 3 quilos, 60 metros cúbicos, 60 vezes 3 vai dar 180 quilos. Então, ó, veja só, um caminhão, um rodotrem, está levando 180 quilos de potássio. Sabe quanto que um Big Bag leva um Big Bag, não estou falando um caminhão de Big Bag, um Big Bag leva em média 240 quilos de potássio. Um Big Bag. O que é esse Big Bag aí? Aquele saco de 1 tonelada de adubo. Ah, tá. Então, veja aqui, um rodotrem leva 180 quilos. E um saco de adubo daquele grande leva 240 quilos. Ou seja, para a usina, não compensa levar potássio. Por mais que falar que a vinhaça é rica em potássio, não é. Você pega aí uma distância média de uma usina, 330 quilômetros, vamos pôr a distância média de uma usina. Quanto custa 1 quilômetro de um rodotrem? Quem tem essa informação aí? Alguém sabe? Quilômetro rodado. Hã? Mas o gasto de diesel, você fala? Não, o quilômetro rodado, um rodotrem lá na usina, eles têm esse valor. Quanto que deve estar hoje? Alguém sabe? Sabe? Eu não sei, não. Eu vou falar que está por volta de... deve estar vou falar 15, 18. Olha, eu vou falar o preço que está aí, com tudo, R$ 20 o quilômetro rodado, um rodotrem. E com tudo, né? Com mão de obra, com desgaste, manutenção, tudo mais. Então, se fizer isso aqui, a distância média hoje que a vinhaça usina estão levando é 30 quilômetros, tá? Então, 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Então, aqui vira 60. Então, para ir, fica R$ 600 a viagem, e de volta, fica R$ 1.200 uma viagem de rodotrem. R$ 1.200 uma viagem de rodotrem para levar 180 quilos de potássio. Então, é caro, não compensa. Se perguntar para o dono da usina o que ele queria fazer com a vinhaça, ele falaria, era jogar fora, era jogar no rio. Então, o que as usinas fazem? Para não levar pouco, faz duas coisas. Ou concentra a vinhaça, que não é barato, é caro pra caramba, é uma outra usina. Quem já viu aí uma concentradora de vinhaça, parece uma outra destilaria, uma outra usina. É gigantesco. Mas aí de 3 quilos vai para 10 quilos por metro cúbico, ainda é muito pouco. Só que ele concentra, aí põe mais ureia, põe mais nitrogênio, põe mais algum micronutriente, para pagar essa viagem, mas mesmo assim não paga, tá? Então por que a usina aplica? Aplica porque ela tem que aplicar, é um resíduo da fábrica, assim como a fábrica de borracha tem que eliminar a borracha, a fábrica de bateria tem que eliminar a bateria, a fábrica de plástico tem que eliminar o plástico, a fábrica de álcool tem que eliminar a vinhaça. E tem lei para fazer essa eliminação. Tá? Então, tem, né, bem lembrado aí, que a usina aproveita e leva nutrientes junto com a vinhaça, para não ficar, vamos falar, para o prejuízo ser menor, né? Não para ter lucro, mas para o prejuízo ser menor. E você pega. Professor, Oi, pode falar. lá eles também descartam a vinhaça lá, preservando as estradas lá. Eles jogam para preservar Então, não pode. a estrada de terra. Eles fazem isso aí. Não pode? Não pode. Não pode, porque é a mesma coisa. Se você não pode aplicar na lavoura, você tem uma quantidade certa para aplicar na lavoura, você também não pode aplicar na estrada, porque na estrada vai filtrar, vai entrar para o canavial, você contamina do mesmo jeito, né? Então, teoricamente, é proibido aplicar na estrada também.
Pessoal, bom, o ETC, aqui tem outro exercício, tá? Eu vou deixar aí para vocês fazerem. Aqui vai ter mais um. Veja que aqui eu estou pedindo todos os estágios, e vocês vão ver que lá no teste eu peço um estágio só. Por quê? Porque é uma resposta só que eu quero. Então, por exemplo, eu ponho lá na cultura de tomate no ciclo intermediário. Aí vocês vão achar um ETC só, tá? Por conta disso. Então, a gente tem o assunto precipitação. Deixa eu ver que hora só. Dá tempo ainda. Deixa eu pensar, porque na outra aula a gente vai calcular a umidade do solo. Deixa eu só ver no teste que tem lá para vocês. A adega sobre precipitação, professor. Adega sobre precipitação. Isso que eu ia ver. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos falar da precipitação, porque é facinho também. O que é precipitação? Como que a gente chama a precipitação comumente aí? Chuva. Chuva, exatamente. Precipitação é chuva, tá? E como é que chama o aparelhinho lá que a gente mede a chuva? Pluviômetro. Pluviômetro, exatamente. Tá aqui o pluviômetro, ó. Tá aqui, ó, pluviômetro, tá? Pluviômetro, aquele que a gente tem no campo, ele já vem com as medidas. Aquele que a gente vê lá nas frentes de colheita, ele é só ler o quanto que está lá, a frente de colheita, nas frentes de trabalho, nas fazendas, tudo mais. Isso que a gente ganha, né? Que vem mais de propaganda e tal. Aqueles lá já vem a quantidade da chuva, né? Você bate lá, tá 20 a 20 metros cúbicos. Mas o pluviômetro, ele pode ser feito, você pode fazer em casa para medir a chuva, você só precisa ter um recipiente que marque os ml e você saber a largura da boca. Largura que eu digo, não, a área da boca. Se você sabe a área da boca do pluviômetro e consegue medir quantos ml tem aqui dentro, você consegue calcular o quanto que choveu através dessa fórmula aqui, ó, lâmina. O que é lâmina? É a quantidade de água, lembra? A lâmina de 1 milímetro e tal. Então, a lâmina, para determinar o quanto choveu, é volume coletado dividido pela área coletora do pluviômetro. Veja aqui, ó, volume coletado em ml e a área do pluviômetro em centímetros quadrados. Calma aí, professor, vou copiar essa fórmula. Eu não vou falar de como que calcula o perímetro de uma área circular, mas nós vimos isso aqui. Por exemplo, se o pluviômetro, a boca do seu pluviômetro, se for fazer na sua casa, for quadrado, você faz A vezes B, você tem a área, centímetro quadrado. Mas e se for redondo? Redondo, você calcula a área, é outra fórmula matemática, né? Pi vezes R ao quadrado. O pi é 3,14. E o R, como é que eu sei o R? Se eu meço daqui a aqui, na minha boca redonda, eu tenho o diâmetro. O diâmetro é de ponta a ponta. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu fizer o raio é igual o diâmetro dividido por 2. Eu estou falando, mas isso aqui eu não vou cobrar de vocês, não, tá? O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, eu vou ter o valor do raio. Aí, se eu faço raio ao quadrado vezes 3,14, eu tenho a área da boca circular da minha caneca, do meu copo, do meu recipiente, o que for. Então, se eu tiver a área da boca e tiver o quanto que aquele volume caiu em ml dentro, eu consigo falar o quanto que choveu. Através dessa formulinha aí. O professor, aí na área coletora do pluviômetro, é ali em cima na boca dela? Então meça aquilo? Exatamente, você mede aquilo lá. Se for quadrado, a área um lado vezes o outro. Se for redondo, tem que usar essa formulinha aqui, de πr ao quadrado,
Raio, né? O que é o raio da bicicleta? O raio é metade da roda? A roda inteira é um diâmetro. O raio é metade da roda. Então, você mede o diâmetro, ou seja, de fora a fora da boca redonda, você tem o diâmetro. Metade do diâmetro é o raio. Aí você faz o raio vezes o quadrado. Você tem a medida da área da boca do fluviômetro. E aí você... Vamos lá. Nessa outra forma, eu faço volume coletado, divido pela a área coletora do pluviômetro, vezes 10? Isso, vezes 10, desculpa. Bem visto. Eu acabei pulando vezes 10 aí. Mas você faz toda a continha, depois você faz vezes 10. Então, olha lá, em determinado dia correu uma chuva aqui para dar uma de chato, eu pus 1.500 litros, eu tenho que passar em 1,5 litros. Tem que passar em ml, então 1,5 litros é 1.500 ml. Então, tem que fazer a continha. A precipitação é igual. O volume, 1.500, dividido pela boca aqui, que eu já dei medida. Eu não vou pedir para vocês calcular a boca, não, aquela que eu falei de metade, o raio e tal, você esquece. Quanto que dá aqui? 1.500 dividido por 400? 3,7. 3,7 vezes 10 é igual a 37 milímetros. É o que choveu. Se eu tiver um coletor com essa boca, que coletar 1,5 litros. Dá 37 milímetros de chuva, que é a precipitação. 37, veja aqui, ó, tá 37,5 o meu. Então, se lá no exercício está 37, sai como que é o 37, porque o outro vai estar 90, o outro 120, aí vai estar muito longe. Esse outro aqui, mesma coisa. Se eu dividir o 900 por 400, já tem escrito aqui, eu estou rabiscando aqui. Não, isso não tá. Se eu dividir 900, Professor, volta lá no outro exercício, ela tava terminando de copiar. eu já volto. Ó, 1.500 dividido por 400 vezes 10. Pode ir? Nesse aqui, ó, 900 dividido por 400, quanto que dá? Vezes 10. 1,8. 1,8 vezes 10, 18? É isso, 18? Acho que é. Professor, meu deu 2,2. 900 dividido por 400? Positivo. Deu Como é que você acha? 2,2. É verdade, 2,2. É 2,25. Isso aí mesmo. Aí, vezes 10 dá 22,5. Aí. 2,5 milímetros de chuva 2,2. equivale a 22,5 litros por metro quadrado. Então, agora vocês conseguem terminar aquele exercício lá. Na quinta-feira tem a quarta aula. Aí a gente faz o... aí vocês vão estar prontos para a próxima lista. Mas então, só lembrando isso, tá? Que as listas de exercício de irrigação, eu não tiro, peço lá para a Fabiana não tirar, fica lá por conta disso, que às vezes passa de uma para outra. Pessoal, vamos lá. 1 e 2 ou 3, 4? É 1 e 2 exercício? 1 e 2. Da aula 1 e 2. Da aula 1 e 2, vocês já conseguem resolver ele inteiro. Beleza.
Pessoal, deixa eu perguntar. Na semana que vem, eu nem conversei lá na escola, nem nada. Porque se precisar ter uma aula semana que vem, tipo na quinta-feira, tem problema para vocês? Para substituir uma, aí na outra quinta não teria? Ou para vocês semana que vem seja. Para mim, tranquilo, professor. Professor, é feriado só na cidade 6, aqui não é não. Pode ser. Para mim também, sem problema. Amanda, você é de São Carlos? Quem mais é de São Carlos aí? Teria algum problema se a gente fizesse uma aula na quinta? Não. Eu sou de São Carlos também, professor. Tem problema, Rafael? Pode ser? Ah, por mim, eu tenho que ver que eu vou viajar, mas Viajar. no lugar onde eu vou tem internet, eu acho que pode, sim. Ah, não, se for. Não, então. Se. Ah, mas vai ficar gravada a aula, não vai? Vai ficar gravado. Brincar Sabe não, por que eu tô falando? Até não conversei com o Renzo, nada lá com a coordenação, porque na outra semana, na semana do dia 7 ao dia 14, eu vou estar viajando. E eu fico preocupado, às vezes, me enrolar para dar essa aula, mas eu me resolvo, eu vejo o que que eu faço. Eu na quinta-feira eu confirmo com vocês direitinho, qualquer coisa, se eu precisar antecipar uma aula da outra semana para a semana que vem, aí eu aviso vocês aí na quinta-feira. Mas eu vi aí que a maioria topa, mas para o Rafael já não dá certo, aí também não acho justo. Se é feriado, é feriado. Então, beleza. Então, na quinta-feira, esquece que eu falei, apaga, passa uma borracha. Na quinta-feira a gente conversa, se tiver alguma alteração, eu falo lá para vocês, mas não vai ter nada, não. Feito, valeu, pessoal. Obrigado. 9h22, encerramos por aqui. Um abraço e até quinta. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Valeu, Daniel. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Rafael, Anderson. Ô, professor, deixa eu só falar uma coisa pro senhor. Eu ganhei um pedaço de uma cana daquela, sabe? É caiana que fala aquela grossona, né? Caiana. Aquela